Do maná do céu para você. Bom dia, maná de hoje. A obediência traz uma vida com abundância. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 25:8. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então, Gênesis 25:8. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Hoje, quando o Senhor falou a obediência traz vida com abundância, e foi quando o Senhor me parou na parte de trás, ou seja, vem até nós. E aí, mas foi quando o Senhor falou, né? A obediência. Primeiro, para a vida com abundância vir até nós precisamos obedecer. Né? E foi tão tremendo que ali o Senhor começou a falar, né? O Senhor tem falado da obediência esses dias, né? Falou sobre o segredo da gente obedecer, para a gente acessar as portas, onde o Senhor falou da gente desobedecer, que vai levar à morte, né? E hoje o Senhor está falando o quê? O que traz se a gente obedecer? A gente vai ter uma vida com abundância, mas, né, tudo isso agora, as portas já estão abertas, e para a gente acessar, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir. E aqui, quando o Senhor está falando da obediência, é o Senhor nos forjando, nos fazendo, nos espremendo, eu falo assim, né, esticando para a gente dar um passo. Ai, tá apertado aqui, eu preciso ir mais um pouquinho para frente. É isso que o Senhor está fazendo conosco, nos ensinando a gente, né, até a gente ir para a eternidade, a gente vai ter muito desafio, até para quê? Para a gente desobedecer, para a gente perder a nossa salvação, para a gente não viver aqui uma vida com abundância, para a gente falar, né, eu tô vivendo com Jesus, e a gente vê que a nossa vida não é uma vida com abundância, mas o Senhor quer que a gente viva uma vida com abundância, até porque a gente é a semelhança de Jesus, então é onde a gente vai mostrar a abundância, né? E as pessoas vão ver Jesus na vida de cada um de nós, né? E assim, quem está vivendo uma vida que talvez, né, não está tendo uma vida com abundância, ela fala, não, eu também quero, e aonde ela vai ter um encontro dela também com Jesus, né? E assim, é o Senhor fazendo a gente cumprir os princípios. A gente não fala, quero te obedecer, Senhor? A obediência não é simples. Aí foi quando o Senhor falando, né? Não é fácil obedecer, não é fácil, né? Mas o Senhor está falando aqui, mostrando como foi Abraão, como foi a velhice de Abraão. E Abraão, quando o Senhor falou para ele, sai da tua parentela, né? E vá que eu te mostrarei. O Senhor não mostrou para ele onde ele ia, mas ele teve que primeiro dar o passo dele. Ele não precisou nem, ele nem ouviu, questionou. No entanto que o Senhor nem falou para onde ele ia. E ali Abraão já obedeceu. E eu fiquei pensando tão tremendo que Abraão não questionou. Abraão, ele tinha uma intimidade com o Senhor que ele sabia que era o Senhor falando com ele. Ele não questionou. Ali era a intimidade dele. Né? E aqui o Senhor está trazendo para a gente como que nós vamos conseguir obedecer ao Senhor para ter uma vida com abundância, para acessar as portas, para não desobedecer. É tendo uma intimidade, porque aí a gente pode ouvir qualquer coisa, mas se a gente tem uma intimidade, a gente fala, não, o que o Senhor me falou é isso. E o que o Senhor nos dá, o Senhor, ele é tão tremendo que o Senhor não, ele confirma com a gente, né? Ele fala de todas as maneiras. E aqui foi quando o Senhor falando aqui a vida de Abraão, como foi a vida de Abraão, né? Abraão, tanto que ele primeiro teve que obedecer, senão, né? Ó como que foi a vida dele, por ele dar o primeiro passo, obedeceu. Abraão expirou e morreu em boa velhice, ou seja, ele teve uma boa velhice. E tão tremendo, ó, velho e farto, né, de dias, ou seja, ele morreu velho, mas ele não morreu assim, velho, talvez, né, sofrer, não, ele morreu farto, né, uma velhice boa, de dias, né, aí eu falo, tinha até dias sobrando, né, ou seja, viveu mais do que esperava, vamos dizer assim, né, e foi congregado ao seu povo, ou seja, morreu com o povo, com a família, né? Porque quando o Senhor fala de vida com abundância, o Senhor não está falando só aqui na terra, né? E aqui o Senhor fala das três áreas. Imagina a vida, né, de Abraão pensando, né? Qual é a vida de abundância? É exatamente isso, a vida de Abraão, né? No espiritual, né? Familiar e no quê? Uma vida próspera, né? Como que Abraão foi, né? Foi abençoador, né? O pai da fé. E aqui deu um exemplo pra gente, né? E pra gente obedecer é fé. É a gente crer sem duvidar. Senhor tá falando? Eu obedeço. Mas isso, eu tenho que ter uma intimidade, Senhor. Eu tenho que saber, né? Até porque, lembra, onde o Senhor falou com a gente, né? Sobre a desobediência. O que é pra gente fazer, a gente não faz. E o que talvez que não é pra gente fazer, a gente tá fazendo. Mas para isso a gente tem que saber. Até se o que vem até nós, é pra eu fazer. Mas a gente tem isso, o que vai fazer? A gente tem um pai.
Deus, né? E aqui, como que nós vamos saber? Temos o Espírito Santo para nos testificar, para falar. O Espírito Santo está conosco. E como que a gente vai ter que a gente vai ter essa certeza? Tendo uma intimidade com o Senhor. A obediência é isso. A obediência, né? E eu fiquei lembrando assim, né? Um pai, né? Nosso pai, mãe, assim, aqui na terra fala: vai obedecer? Eu vou te dar isso, isso, isso. E hoje eu pensei, né? O Senhor está falando, obediência traz uma vida com abundância. E foi quando o Senhor falou, é natural, você obedece. Aí ele falou, aí foi quando o Senhor falou, traz, ou seja, vem a vida com abundância para nós. É natural. Só que primeira coisa é nós que temos que fazer. É dar o primeiro passo. Quero ter uma vida com abundância? Preciso obedecer. Quero acessar as portas? Preciso obedecer. E como que eu vou obedecer? Tendo intimidade para saber o que o Senhor está nos falando. E falar, não, é o Pai que está pedindo, eu preciso obedecer. Até porque a gente, né, obediência, a gente vai ter uma vida com abundância. Mas se a gente não obedecer, o Senhor falou onde com a gente. Traz morte, e a morte primeira que vem é espiritual, para a gente não ouvir o Senhor. Aí é onde começa, né, a vir tudo a ruína, né? O Senhor falou muito ontem com a gente. Quem não assistiu esse vídeo, tá gravado, pode assistir, né? E é tão tremendo porque hoje o Senhor tá falando, ontem ele falou, se a gente desobedecer, a gente vai levar à morte, mas se a gente obedecer, é tão tremendo que a gente vai ter uma vida com abundância, como Abraão, porque o Senhor está nos levando a gente ler aqui a vida de como foi o final de Abraão, para a gente saber que com a gente também não é diferente. Se a gente obedecer, né? E como que nós vamos obedecer? Fé. E ter uma intimidade com o Senhor, porque para a gente ter fé, nós temos que ter intimidade com o Senhor, né? E aí é onde o Senhor fala aqui, ó, como que Abraão morreu, né? Então é a mesma coisa o Senhor falando. E aí foi quando o Senhor, né, me leva aqui, né, lembra tudo que o Senhor faz, eu fico maravilhada porque Gênesis fala do início, o Senhor falando, faz de novo, né? Porque eu fiquei falando pro Senhor, é tão difícil a gente obedecer, né? Mas, meu Deus, por que a gente não obedece já de primeira, né? Eu falando com o Senhor isso, eu falando, até eu mesmo, sabe? Eu falando das minhas limitações, que a gente tem limitação, a gente questiona, a gente fica perguntando, a gente, né, demora, e Abraão ali não pensou e já foi obedecendo o Senhor. E foi quando falou exatamente aqui, né, de Gênesis fala do início, e 25 é 10 mais 10, ou seja, é 20. O 20 fala do quê? Apto à batalha, nós já estamos prontos para obedecer. O Senhor já está falando, você está apto, por quê? Porque 10 mais 10 é 10, fala dos mandamentos do Senhor, é os 10 mandamentos, ou seja, é os 10 primeiro para a minha vida, para eu entender, né, pôr na minha vida, e depois os outros 10 para eu praticar. Entende? Então o Senhor está falando, você está apta a obedecer. E o 5? 5 é a bondade do Senhor. É a bondade dele na nossa vida, porque ele sabe que a gente reluta, às vezes a gente questiona, às vezes a gente demora, às vezes a gente não obedece na hora, mas ele está falando, a minha bondade, filha, vai lá, a minha misericórdia, ou seja, já nos acordou hoje falando para nós, né? Obedece, que você vai ter uma vida com abundância. É isso que o Senhor está falando. E o 8? O 8 é o novo de Deus. Para a gente viver o novo, para a gente acessar as portas abertas, é o 8. O que é o 8? É o novo. E o 8, o que é o 8, né? É o 4 mais 4, porque 4 mais 4 é 8. 4 fala de governo. Deus, ele governa a nossa vida. Ele é o dono de todas as coisas. E ele nos dá mais 4 para a gente governar aqui, para falar, não, a minha carne vai falar para eu desobedecer. Mas eu tenho que ter uma intimidade de falar, não, eu preciso obedecer meu pai, porque é meu pai que está pedindo. E nisso, a gente vai ter uma vida com abundância. E abundância, né? Uma vida com abundância aqui é o quê? A gente ter uma vida boa em todas as áreas, na vida espiritual, uma maturidade, né? Aí fala do familiar, porque a nossa obediência vai levar a bênção para todos, né? Não é só para nós, é para todos, até porque nós vamos compartilhar, né? E assim, é o multiplicar, lembra? Então a bênção é para a família também, e a família não fala só da nossa família, não, é a nossa família que nós vamos morar no céu, né? Nossos irmãos não vão morar no céu. E aí fala qual é a outra, né? Que é a prosperidade. Então é nas 3 áreas. Prosperidade, porque vamos ter uma vida próspera. Como que Abraão, né? Como que Abraão, a vida de Abraão, a história de Abraão é linda, né? Como que a gente fala de Abraão? Pai da fé. Então é o que vai fazer a gente obedecer ao Senhor, é a fé. Mas para a gente ter fé, né? Como que é a fé? É crer sem ver. E é através do como? Que
crer. É através da palavra, de cada dia mais a gente vai lendo, a gente vai tendo intimidade, a gente vai praticando os princípios, a gente vai tendo ali uma fé inabalável. Nada faz a gente, ir contra o que o Senhor está nos falando. Mas para isso, a gente precisa ter a nossa intimidade, saber que é o Senhor conosco, E foi aqui quando o Senhor começou a falar, não é fácil, mas quer viver o novo? Quer acessar as portas novas? Precisa obedecer. E a obediência, O Pai não está falando aqui de uma maneira que nos obrigando, não. A obediência, ela vai mexer com o nosso eu, com o nosso caráter, trabalhar conosco, cada dia mais a gente ser semelhante a Ele. Vai parecer o fruto, E também a levar a gente para um outro nível. A viver coisas maiores, a viver novidade de vida. A gente está iniciando um ano e o Senhor quer que para a gente cumprir os propósitos do Senhor, a gente não está nessa terra aqui só para viver aqui, não. A gente tem algo a cumprir, Até porque, para a gente morar na eternidade. E para isso, o Senhor vai nos dando desafio. Quais são os desafios? É obediência, mas a gente não só obedece, o Senhor já fala o que nós vamos receber, uma vida com abundância. E aqui Ele está dando exemplo de Abraão, como foi a velhice de Abraão. E até a gente ir morar na eternidade, o Senhor quer que a gente tenha uma vida com abundância aqui na terra, porque a vida com abundância vai mostrar o quê? A prosperidade, sim, mas vai mostrar a gente uma vida como Abraão foi, um exemplo, e assim vai mostrar pra gente também, como multiplicar em quê? Que outras pessoas também vai querer viver uma vida com abundância. E o Senhor quer dar uma vida com abundância, não é só para mim, não, é para todos, mas para isso há um preço a se pagar. Qual é o preço? A gente obedecer. E para obedecer, é nós que temos que dar o passo. É nós que temos que falar, não, deixa eu fazer o que o Senhor está me pedindo, Porque a nossa carne, ela vai tender a gente sempre desobedecer, porque é o mais fácil. O mais fácil é o que a gente quer ouvir, é o que a gente quer ficar, mas também a gente fica estagnada, parada, e a gente também não sai do lugar. A gente acha que está indo, mas a gente tem que lembrar que não é só aqui a nossa vida. A eternidade, pra gente ir pra eternidade, o que vai nos levar é a gente obedecer. Não tem como a gente morar na eternidade se a gente não cumprir o que o Senhor está nos pedindo aqui. E é tão tremendo, eu falei, meu Deus, é muito forte, até porque a obediência não é simples, mas o Senhor já nos deixou aqui, Jesus mostrou, o exemplo. O que é? Jesus não questionou, Jesus foi lá e cumpriu, obedeceu o Pai, Era necessário, o Pai falou, Ele foi lá e cumpriu. E por nós, Pagou um preço alto por nós, Para nos dar aqui uma vida, Perdoando todos os nossos pecados. E o Senhor quer nos dar uma vida com abundância. Tipo assim, o que nós precisamos fazer? Obedecer. Então, que Jesus fale ao seu coração, Continuará ministrando mais e mais, mas que a gente possa entender que toda a obediência vai nos levar a gente ter uma vida com abundância, Uma vida que é mostrar a semelhança do Senhor. O Senhor quer que a gente tenha uma vida próspera aqui na terra, para mostrar que Ele é na nossa vida. Mas para isso a gente precisa fazer a nossa parte, obedecer. Amém? Vou fazer uma oração, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, quero te agradecer, dizer que tu és bom, digno de toda a honra, de toda a glória. Muito obrigada, Paizinho querido, pela tua misericórdia de nos acordar com fôlego de vida e nos dar aqui mais ensinamento. Pai, o Senhor está falando da obediência, até porque sabemos que o Senhor já nos conhece, sabe as nossas limitações, sabe, Pai, que temos, ó Pai, às vezes nos paramos no caminho porque achamos difícil, Pai, questionamos, não entendemos, ó Pai, e aqui, mas o Senhor está nos dando hoje, mostrando de outra maneira, falando, filha, filho, se obedecer, você vai viver uma vida com abundância, e que a abundância venha até nós, mas nós precisamos dar o nosso passo, de fazer, ó Pai, de obedecer, até porque o Senhor já falou do novo ano, Pai, nós temos portas a acessar, já está tudo liberado, mas para isso nós precisamos fazer a nossa parte, de obedecer, e obedecer, Pai, vai nos levar a gente mais perto de Ti, ser semelhante a Ti, Pai, e cumprir o mandamento Seu, Pai, que nós não deixamos, ó Pai, nada, Pai, tentar a nos parar, a fazer, Pai, a gente retroceder, Pai, que nós possamos, ó Pai, ouvir a sua voz, Pai, cessa todas as vozes, ó Pai, que está querendo, Pai, nos parar, Pai, de te ouvir, Senhor, porque sabemos que a obediência, Pai, vai nos levar a gente mais perto e viver, desfrutar de tudo que o Senhor tem aqui, e cumprindo o teu propósito, Pai, porque há um propósito, Pai, e sabemos que tudo é para mostrar a tua glória, Pai, e quando desobedecemos, ó Pai, estamos indo contra Ti, estamos, ó Pai, deixando o nosso coração, Pai, ouvir outra
outras vozes. Pai, que nós possamos, ó Pai, ter uma intimidade, ó Pai, de como Abraão, ter uma fé inabalável de te ouvir falar, nem questionar, simplesmente te obedecer, fazer o teu querer, Pai, porque o Senhor já está mostrando, ó Pai, a vida de Abraão como foi, e assim o Senhor quer dar para nós uma vida farta, uma velhice boa, Pai, e uma vida com abundância. Pai, que nós possamos te obedecer, fazer o teu querer, Pai, fazer a tua vontade, Pai, em todo tempo, sabendo que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. A minha oração é essa, Pai, eu já te louvo e te agradeço, Pai, porque sabemos que tudo vem de ti e é para ti, Pai, mas nós temos que fazer a nossa parte, que é te obedecer. Eu já te louvo e te agradeço, no nome que há poder, é no nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilha e deixa Jesus te usar. Tchau!